Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o economista Nicola Tingas, que é economista-chefe da CREF, Associação das Empresas de Crédito e Financiamento, e com o Fábio Klein, que é economista analista de finanças públicas na Tendências Consultoria. Boa noite aos dois. Boa noite. E vamos começar falando da novidade do dia, que não é exatamente novidade, que foi o corte da Selic mais meio ponto, 5%, sinalização de que pode vir mais meio ponto. Começando com você, Fábio, você acha que há espaço para a continuidade desse processo sem riscos maiores, que desta vez o Banco Central até analisou um pouquinho de transmissão para a inflação, né? Acho que sim, na nossa perspectiva da Tendências, na reunião de dezembro haveria mais um corte de 50 pontos base, caindo para 4,5% e permanecendo por 4,5% ao longo de 2020 até início de 2021. Ou seja, por muito tempo teremos uma política monetária bem estimulativa, pelo canal de crédito principalmente, né? E a gente vai inclusive ver os efeitos desse novo ambiente de juros historicamente baixos, que uma das principais causas, obviamente, é uma inflação abaixo das expectativas, né? Então, se a gente pegar a meta de inflação do ano que vem, que é 4%, e de 2021, que é 3,75%, a gente está migrando também para metas de inflação cada vez mais baixas, permitindo, portanto, juros mais baixos. Na verdade, a novidade é a inflação baixa e juro baixo. E, Nicola, já dá para sentir a diferença no crédito, né? O crédito tem reagido um pouco mais. Nós tivemos, inclusive, anúncio da Caixa hoje cortando mais o crédito imobiliário, que ele tem uma taxa abaixo da média do mercado. Mas a gente já nota essa diferença, né? Sim, a gente precisa notar que são dois processos. Um é essa convergência entre inflação e juros para um nível nominal muito baixo, e tudo indica que é consistente, tanto que no comunicado hoje o Banco Central não sanciona uma taxa de 4%, mas até deixa espaço, quer dizer, ele até sanciona de 4,5% em dezembro, 5% agora e 4,5% em dezembro, diz, olha, mais para frente precisamos olhar, mas precisamos olhar. Então, você tem essa convergência que deve se manter no tempo, pelas análises tudo indica, e você tem uma agenda do Banco Central extremamente positiva no sentido de aumentar a competição, de aumentar os canais de distribuição de crédito, de fazer educação financeira para que o consumidor saiba escolher melhor as suas prioridades. Então, esse processo, aos poucos, junto com uma necessidade da sociedade, por um lado, de financiar o seu orçamento que está apertado, ou de financiar uma pequena cadeira para um salão de beleza, uma máquina, ou alguma coisa para ter uma pequena atividade de microempreendedorismo, ou até de comprar um carro para trabalhar num aplicativo, tudo isso está movimentando a economia pouco a pouco. Então, a sociedade está buscando alternativas para o emprego que não tem, e com isso você tem uma dinamização pequena, mas que está caminhando. E deixar o dinheiro aplicado também fica menos confortável para quem estava postergando decisões de investimento na própria atividade, né, Fábio? Muda um pouco o conceito, porque deixar o dinheiro parado vai render menos. Isso é ótimo para investimentos, né? Então, qualquer tipo de decisão econômica, seja de consumo ou de investimento, que dependa de financiamento e, portanto, juros têm um papel fundamental, isso estimula, obviamente, esse tipo de consumo e de investimento. Então, esse pelo lado da demanda, né? O outro lado é o lado do canal de crédito, que para quem é poupador, agora não tem mais os ganhos fáceis que se tinha antes com renda fixa, né? E, portanto, é mais um elemento que permitiria uma mudança na composição do investidor, saindo de renda fixa, por exemplo, para renda variável, investindo em ações, dívidas de empresas e assim por diante, que são fundamentais também para uma retomada mais forte da economia. E isso também tem, essa queda dos juros tem reflexo nas contas públicas, né? Hoje nós tivemos o balanço das contas do governo central, houve uma melhora importante, foi o saldo menos negativo, que a gente fala assim, menos negativo desde 2015, mas o problema da dívida persiste ainda, né? No nível elevado, e o juro bate lá. Isso, e a gente está observando um efeito positivo no lado fiscal, que é no que a gente chama de resultado nominal. O que é o resultado nominal? Essa é a soma desse resultado que você acabou de mencionar, que é o resultado primário, não financeiro, mais as despesas com o serviço da dívida. Quanto menor os juros da economia
e menor inflação, que é o que a gente está tendo hoje, e juros e inflação são indexadores da dívida, ou seja, compõem o serviço da dívida, apesar da dívida estar subindo ainda, ela está desacelerando, ou seja, o resultado nominal, estamos em déficit, mas ele está diminuindo esse déficit porque o serviço da dívida está diminuindo, já que os juros e a inflação estão caindo. Então, isso é fundamental para acelerar a consolidação fiscal brasileira. E vem junto depois o reflexo todo de reforma na Previdência também, né? Sim, em algum momento vai fazer diferença. Que aí ajuda no resultado primário, porque aí diminui o déficit primário que nós temos hoje. Agora, Nicola, dá para a gente contar com uma queda, você acha mais substancial, na ponta final dos juros? Porque tudo bem, a taxa básica está testando pisos, ainda vai continuar testando novos patamares históricos aí de baixa, mas a gente, na formação de juros, lá na ponta final ainda tem problemas, né? As taxas muito elevadas em algumas linhas. Você vê condições de o ambiente econômico daqui para o próximo ano, por exemplo, produzir resultados mais efetivos? Bom, essa é a grande demanda da sociedade há muitos anos, né? Ter os juros na ponta bem menores, né? Já estamos num caminho quando a gente consegue, de forma sustentada, ancorar a inflação em nível baixo. Esse é o primeiro ponto. Com isso, os seus juros básicos caindo, evidentemente a cadeia toda tem que vir junto. A questão de como se dá essa dinâmica, talvez em alguns produtos vá mais rápido e outros mais devagar. A gente está vendo o crédito imobiliário, por exemplo, que está começando a ganhar corpo, as taxas estão caindo, a competição está caindo. O Banco Central fez um trabalho nos cartões de crédito, diminui os custos de uso de cartão, está fazendo algum trabalho no crédito rural. Tem algumas questões que ainda estão complicadas, mas então a gente vê o movimento da agenda do Banco Central aumentando a competição, aumentando a capilaridade e trabalhando para resolver esses problemas. Agora, existem muitas coisas na economia brasileira que afetam a produtividade do sistema bancário, da indústria de serviços e tal. Uma delas é a carga tributária, do jeito que é. Outra é toda a burocracia e ineficiência, a gente paga um alto custo para lidar com isso e é ineficiente. Quer dizer, se a gente, inclusive, puder fazer essa agenda de produtividade avançar, o micro e pequeno empresário vai ser beneficiado, porque aí ele vai conseguir ser um operador numa economia mais competitiva, ele vai poder ser mais ágil e alavancar. Então, eu acho assim, tem muitas coisas que estão na agenda, mas que precisam caminhar rápido, né? E é exatamente por isso que se cobra a continuidade da agenda de reformas. Ele falava de custo, a reforma administrativa é importante para as finanças públicas, a tributária para tirar um peso da complexidade da economia, não é? Exato, a gente acho que avançou bem numa agenda macroeconômica, né? E a gente vê os reflexos disso, como o professor Nicola colocou, né? Em termos de ancorar as expectativas, né? Ou seja, a gente, por exemplo, está afastando o risco de insolvência do setor público. E isso é fundamental para permitir uma estabilidade à frente e uma queda da taxa estrutural de juros, porque o governo que não fecha bem as suas contas e produz déficits contínuos está pressionando a inflação futura, forçando a política monetária a ser mais contida e aumentando os juros. Isso criando um problema, inclusive, de crescimento econômico. Então, quando a gente tem um problema macroeconômico desse ponto de vista da insolvência, já em parte equacionado, isso é fundamental. E aí vem o lado da agenda micro, né? Então, essa agenda que o próprio BC está fazendo, incluindo, por exemplo, o cadastro positivo, gerando uma série de melhores regras que permitem com que as decisões microeconômicas, num ambiente macroeconômico melhor, também sejam mais eficientes, permitindo ainda mais uma queda dos juros na ponta. Então, a gente pode ver a economia respirando um pouco melhor à frente, com maior eficiência, competitividade, isso seguindo a agenda. Exato. Essa é uma agenda que deve ser contínua e dura, né? Tem vários prismas, a reforma tributária é uma delas, super grande, e essas agendas mais regulatórias também, setoriais, são fundamentais para melhorar a eficiência da economia. Perfeito, eu conversei aqui com o Nicolas Tiga, que é economista-chefe da CREF, Associação das Empresas de Crédito e Financiamento, e o Fábio Klein, que é economista da Tendências Consultoria. Muito obrigada aos dois. Obrigado. Uma boa noite. Laerte, Luciana.